Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Vocês estão bem? Hoje nós teremos a aulinha de ciências e para isso vocês vão pegar lá o livrinho de vocês e colocar lá na página 50, tá bom? Para vocês acompanharem aí comigo. Joinha? Então vamos começar a nossa aula aí, tá bom? Gente, hoje o tema da nossa aula é de que precisam as plantas. Vocês lembram que na aula passada de ciências nós falamos sobre as plantas aquáticas e as plantas terrestres. Hoje nós vamos falar do que essas plantas precisam para sobreviver, tá bom? Então vamos começar. As plantas são seres vivos e pertencem ao reino vegetal. Elas nascem, crescem, vivem, reproduzem-se e morrem. Vocês estão vendo aí as plantinhas? Mas elas não se movem, isto é, não podem mudar de lugar quando querem, como os animais, tá? Então as plantas, elas não têm como se mover igual os animais têm, elas ficam lá no lugarzinho delas. O que as plantas precisam para viver? Para viver, as plantas precisam de água, de ar, de sol e de terra. Todos esses elementos aí, as plantas precisam para viver. Elas precisam da água, elas precisam do ar, do sol e da terra para viver, tá bom? Para viver, as plantas precisam da água. A água é necessária para uma correta germinação das sementes. Então, a água, as plantas precisam da água para quê? Para elas germinar, para as sementes crescer, porque sem a água aí não vai ter esse processo das plantas da água cair lá na sementinha, a sementinha germinar e começar a crescer. As plantas, elas precisam da água para crescer. Por isso que quando a gente tem aqui na nossa casa, a mamãe tem alguma plantinha dentro de um vasinho, ela sempre está fazendo o quê? Jogando água. Porque sem a água, a planta vai secar e vai morrer. E a água ela é importante para a germinação da semente, para a plantinha crescer, tá bom? Do ar, ela também precisa do ar. As plantas precisam do ar, onde vão buscar o oxigênio para respirarem e dióxido de carbono para fabricarem os alimentos. Então, a planta ela precisa do ar, né? Onde elas vão buscar o oxigênio para respirar e criar aí o dióxido de carbono para fabricar os alimentos, tá bom? Então, a planta precisa do quê? Da água e do ar. Próximo. As plantinhas também precisam do sol. As plantas precisam da luz do sol para fazerem a sua própria alimentação e para crescerem. Então, por isso que também a gente tem que deixar as plantinhas às vezes um pouquinho no sol, porque através do sol a planta ela vai fabricar a sua própria alimentação. Tá? É ela mesma que produz a alimentação dela. Então, com o sol, ela vai produzir a própria alimentação e aí com a alimentação ela vai o quê? Crescer, tá bom? Para viver, as plantas também precisam de quê? Da terra. As plantas precisam de sais minerais e outros alimentos que estão lá no solo, lá na terra, para terem um crescimento o quê? Bem saudável. Também quando a gente tem essas plantinhas em casa, de vez em quando a gente tem que estar o quê? Trocando essa terra, manuseando a terra, porque com a terra ela vai ter um crescimento bem saudável, tá joia? Lá no livrinho de vocês vão fazer as atividades da página 52 e 53. Vamos lá? Na número 1, vocês vão desenhar uma planta que você conhece. Depois vai completar os dados dessa planta lá na ficha. Então, nesse quadradinho aqui, vocês vão desenhar aí uma plantinha que vocês conhecem. Vai colocar o nome da planta, onde ela vive e quais são as características dessa plantinha que você desenhou aqui, tá? Agora, número 2. Assinale no quadro resumo as características dos animais e dos vegetais. Gente, os animais e os vegetais, eles nascem. Se nascer, vocês vão colocar o X. Os animais e os vegetais crescem. Coloquem o X se cresce. Eles podem se reproduzir. Aí vocês vão colocar o X. Alimentam-se de vegetais e de animais. Aí vocês vão colocar o X. Fabricam o seu próprio alimento, gente. A gente viu que os vegetais fabricam o seu próprio alimento através do sol, não foi? E morrem.
os animais e os vegetais morrem, aí vocês vão colocar o X, tá? Depois, lá no número 3, a ilustração mostra algumas pessoas passeando no parque. Essa ilustração aqui. Você conhece um lugar parecido com esse? Vocês conhecem algum lugar parecido com esse da ilustração? Se sim, vou colocar. E onde fica, tá? Depois, você conhece alguma das plantas mostradas na figura? Nessa figura aqui? Aí você vai colocar, eu conheço as flores, eu conheço as árvores, aí você vai colocar. Na cena acima, o menino está prestes a colher algumas flores no parque para levar para casa. Há uma placa informando da proibição dessa atitude. Está escrito aqui, ó, não arranque as flores. O que você faria se estivesse nesse lugar e visse essa cena? O que você diria para o menino? Dê a sua opinião. O que vocês iriam fazer? Se tivesse lá na pracinha e lá na pracinha está escrito não arranque as flores. E vai lá, alguém arranca. Vocês iriam fazer o quê? Aí vocês vão aí falar com o papai e com a mamãe, porque essa atividade era com os colegas, mas como vocês não estão na escola, vocês irão fazer com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, fiquem com Deus, faça a atividade aí com bastante capricho, tá bom? E até a próxima aula. Beijinho no coração de vocês.